Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, aqueles que se encontram nas galerias. Ontem, 20 de novembro, foi o Dia Nacional da Consciência Negra. Em 20 de novembro de 1695, o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, foi assassinado por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, que foi bancado pelo Império para organizar um exército de 9.000 homens para atacar o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares representa todas as revoltas construídas em mais de 300 anos de escravatura para lutar pela abolição da escravidão. É importante a gente ressaltar que foram as revoltas que conquistaram a abolição. Mas qual é a situação da população negra hoje no Brasil? População que representa mais de 52% da população brasileira. Nesse aspecto, eu gostaria de solicitar para a TV Câmara que colocasse no ar o vídeo de 2 minutos, onde a gente faz esse debate e essa discussão. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Bom, senhores e a população, sempre que nós chegamos no dia 20 de novembro, é muito comum nós escutarmos a seguinte frase: muitos dizem que é preciso valorizar o dia da raça humana, etc., que seria vitimismo ficar falando em racismo. Os números mostram exatamente o contrário. E esta também é uma forma de não querer se discutir um problema que vem historicamente provocando distorções profundas e uma violência profunda contra a maioria da população desse país, que é a população negra. Essa fórmula de tentar tornar invisível esse debate é mais uma das hipocrisias do racismo
institucional que nós enfrentamos nesse país. Os dados que nós apresentamos mostram como nós estamos longe de sermos um país igualitário, porque esse país, o preconceito e as consequências do preconceito nesse país atinge mais da metade da população. A cada 12 minutos, um negro é assassinado no Brasil. Não para por aí. A cor da pele influencia na sua educação, na saúde e na renda. Entre os negros que são assassinados, a maioria é jovem de 17 a 25 anos. 75% desses jovens assassinados são jovens negros e que são mortos pela polícia. Segundo o IBGE, o negro é aquele que se identifica como preto ou pardo. Em 2003, eram 71,7% que morriam proporcionalmente na relação com os brancos. Hoje, essa questão pulou para 158,9%. Isso em 2014, em 2016 os números aumentaram um pouco mais. Isto prova que nós vivemos num país racista. Os dados são do relatório de segurança agora de 2016, e esses dados se refletem no nosso dia a dia. Se não vejamos, muito se fala em saúde pública. Então, nós vamos tratar do problema da saúde. Os médicos residentes de Botucatu e os médicos residentes do Estado de São Paulo, eles estão em greve. Por quê? Porque o governo do Estado de São Paulo não repassou o reajuste que deveria ter repassado de 11,9% nas bolsas dos médicos residentes. Então, portanto, todas as cidades de São Paulo, do Estado de São Paulo, inclusive Botucatu, estão sofrendo com atendimento médico porque não tem. Esses recursos não foram repassados. Nós também temos, em Marília, a FAMEMA, que é uma outra faculdade privada. Essa faculdade privada, os alunos estão enfrentando muitos problemas, porque por conta da falta de repasse, não há como esses alunos trabalharem. Inclusive, a faculdade está cortando leitos do SUS para conter gastos. Então, nós temos aqui um outro problema. A direção da Faculdade de Medicina informou que a instituição está passando por uma transição e que, portanto, ela não conseguirá manter os serviços à população mais carente, ou seja, vinculada ao SUS. E também temos a Santa Casa de Palmital, cujos salários estão atrasados, salários atrasados há mais de um ano, uma profissional médica em greve de fome. O hospital é administrado por uma OS ou uma fundação, como queiram, e a situação que nós chegamos é a situação de caos. Por fim, eu trouxe esses dados para demonstrar o seguinte: nós estamos enfrentando uma grave crise no mundo, não há resposta para essa crise no curto prazo. A saída para a crise, ela não está nas mãos dos políticos. A saída para a crise depende muito da economia e do sistema. Enquanto o sistema estiver preocupado em não permitir que caia a taxa de lucro dos grandes imperialistas, dos grandes capitalistas, quem vai pagar a conta é a população do mundo todo. E esse pagamento se dá de forma diferente em vários países. No Brasil, que já é um país que entrou no processo de desenvolvimento da humanidade de maneira atrasada, nós vamos pagar uma conta muito grande. Como mais de 78% da força de trabalho no Brasil é a população negra, e é que ganha os menos salários, é a que mais será atingida ainda por esse sistema. Porque cortes serão feitos na saúde pública, cortes serão feitos na educação, cortes serão feitos no saneamento básico. Então, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: se congelar por 20 anos, vereador Arildo, os investimentos nesse país, como que se vai responder às necessidades da maioria da população através de serviço público? Então, tem que dizer como isso será feito. Não basta só apontar o dedo e dizer que nós estamos numa grande crise.
Ora, porque de fato os políticos têm um peso nesse debate. Quem que aprovou a PEC 241 foram os deputados. Quem que vai aprovar a PEC agora 55 no Senado serão os senadores. Então seria muito interessante que cada um dos vereadores da vereadora que tem nessa casa pudesse ligar para o seu senador e dizer para votar contra a PEC 55. Porque é essa PEC, se aprovada no Senado, que retirará bilhões e bilhões de reais que poderiam ajudar a minimizar os efeitos dessa crise que nós estamos passando no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.